Seja bem-vindo ao nosso canal da Ferreira Sistema de Ponto. Essa é a terceira aula do nosso curso, onde vamos explicar como cadastrar funcionários no sistema de ponto. O SecOnWeb, ele te permite estar em um estado diferente, uma cidade diferente, e você fazer o cadastramento do funcionário e automaticamente ele ser enviado para o relógio ponto. Um exemplo, nós temos diversas construtoras que têm a sua sede em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e eles fazem todo o cadastramento dos funcionários lá na sede, e o funcionário vem direto para o relógio ponto aqui em Porto Alegre, onde está sendo feita a obra. Certo? Vamos explicar para vocês como funciona o cadastramento no SecOnWeb agora. Já estamos logados aqui no nosso banco de treinamento, que é um banco zerado, onde os únicos cadastros que nós temos aqui é o cadastro de horário, que a gente fez na aula anterior, certo? Agora vamos cadastrar os funcionários. Para você cadastrar funcionário, você vai vir aqui na guia Cadastro Funcionários. Vai clicar aqui no maisinho azul e vai digitar o nome do seu funcionário. Vai colocar o CPF dele, que no caso aqui eu vou utilizar um gerador de CPF online, certo? Ele vai gerar um CPF fictício. Tá, vou dar aqui um gerar CPF, vou copiar e vou colar ali, certo? O próximo dado que o software me pede é o número da folha. Tá? Vou colocar aqui também o número fictício, número 100. Tá? E aqui vou deixar uma observação. O número da folha pode ser qualquer número que você tenha de cadastro do seu funcionário. Tá? Você tem um número lá no livro do funcionário, alguma coisa assim, pode usar aquele número ali, tá? O número da folha. E você vai repetir esse mesmo número aqui no identificador. Quando é que esse número da folha tem que ser específico? Quando você exporta para a folha de pagamento, certo? Se você for fazer o relatório normal, na folha ponto, gerar um PDF e mandar para a contabilidade, pode botar qualquer número que você tenha de controle da sua empresa aqui. Se você vai enviar o relatório para a folha de pagamento, o arquivo TXT, quem tem que enviar esse número da folha para você é a sua contabilidade, porque o número que eles têm no sistema deles tem que ser o mesmo que você vai colocar aqui, certo? Um exemplo, a folha Dominion, ela vai gerar o número de folha do funcionário, e depois que eles cadastrarem lá, que tiverem o número do funcionário, eles vão enviar para você saber qual é o número de folha que você deve usar. Tá? Mas isso é só em caso de exportar para a folha de pagamento. Perfeito? Bom, vai colocar o número ali e aqui tu vai colocar o número do PIS/PASEP. Tá? Se a pessoa tiver PIS, você vai botar o número do PIS dela aqui. Tá? Alguns funcionários já não possuem mais o PIS, principalmente pessoas mais novas, certo? Elas possuem apenas o CPF. Neste caso, você vai clicar aqui em sugerir o número do PIS. E o software automaticamente vai gerar um PIS para o seu funcionário baseado no CPF dele. Perfeito? Número de identificador, como eu falei, vou repetir aqui. A empresa, eu vou selecionar a qual empresa que o meu funcionário pertence. Tá? Neste caso, nesse banco de dados aqui, eu cadastrei duas empresas. Vou selecionar a primeira aqui, a Treinamentos SA. Horário, eu vou vincular o funcionário a algum horário que eu cadastrei anteriormente. Tá? Por isso que a ordem do nosso curso está sendo primeiro aula sobre cadastramento de horários e agora funcionários. A função, tá? Eu posso selecionar aqui ou posso estar vindo aqui e cadastrar uma função nova. A mesma coisa em departamento. Tá?
Você clicar no mais e cadastrar um departamento novo. Admissão, vamos colocar a data de admissão desse funcionário. Preenchendo esses dados, eu vou dar um salvar e automaticamente vai ser enviado para o relógio ponto esse funcionário. Tá? Aí tu vai me perguntar, tá, mas um exemplo, você está em São Paulo, cadastrando na sede da empresa e a obra é aqui em Porto Alegre. Tá? Como é que eu sei que vai para aquele relógio ponto específico? Supondo que a empresa que eu cadastrei o funcionário tem uma obra apenas, aqui em Porto Alegre tem um relógio ponto, ele vai vincular a empresa e já vai mandar direto para aquele relógio ponto lá, certo? Se tiver mais relógios pontos, aí a gente vai mostrar detalhes mais específicos em aulas mais para frente, com conteúdo mais aprofundado. Cadastrar um segundo funcionário então aqui. Vamos gerar aqui o outro CPF, copiar, colar, botar o número da folha aqui também. Vou usar também sugerir número de piso aqui, perfeito, porque como isso aqui é uma aula e os dados aqui são fictícios, a gente é mais fácil sugerir o número do piso ali. 200, vou selecionar a mesma empresa, até porque como este treinamento aqui eu estou com um relógio ponto só ligado em rede, certo? A gente vai selecionar sempre essa empresa aqui para dar o treinamento, tá? Mas explicando que se o funcionário fosse de outra empresa, eu apenas iria selecionar a outra empresa aqui e o funcionário seria cadastrado nela. Horário, função, departamento e data de admissão. Feito isso, só dá um salvar. Perfeito. Agora a pergunta que não quer calar. Como que eu tenho certeza que o meu funcionário está dentro do relógio ponto já a 1000 km de distância? É relativamente simples. No outro estado, onde está fisicamente o relógio instalado, tem um computador que está em rede com ele, fazendo a comunicação com o sistema em nuvem. Tá? Onde roda um aplicativo que é o comunicador, perfeito? É através dele que nós temos a comunicação do nosso relógio ponto com o sistema em nuvem. Para você saber se o seu funcionário já está dentro do relógio, você vai vir aqui ó, em manutenção, equipamento, cadastro. Aqui eu botei de propósito a descrição do relógio como relógio obra. Tá? Desculpe a tosse. Porque estamos usando como exemplo exatamente construtora. Eu vou clicar aqui, vou vir em manutenção de funcionários. Na minha esquerda eu tenho os funcionários cadastrados no sistema, tá? No sistema em nuvem. E aqui na minha direita o relógio ponto. Quando eu der um listar, ele vai me mostrar quem está no relógio. E ali está, ó, automaticamente as duas pessoas, tá? Os dois funcionários foram enviados para o relógio ponto. Mas o que está um detalhe importante? E se por um acaso, na hora de fazer o cadastramento, lá onde está o relógio, a 1000 km de distância, em outro estado, tivesse, por um azar, faltado luz na hora, ou faltado internet, ou desligarem o computador que faz a comunicação, e eu entrasse aqui e não estivesse o funcionário que eu queria, que eu tinha cadastrado, como é que eu consigo fazer para enviar ele manualmente? Nós vamos vir exatamente na tela que nós estamos, selecionar o funcionário e dar um enviar. Assim a gente consegue manualmente estar enviando o funcionário para dentro do relógio ponto. Perdão pela tosse. Feito isso, é só pedir que alguém, onde está o relógio ponto, supervisor, tá? Chame o funcionário para fazer o cadastramento da biometria dele, certo? Pessoal, cadastramento básico de funcionários é isso aí, tá? Não vamos estender mais o vídeo,
Tem mais detalhes para mostrar na parte de cadastramento? Sim, temos. Mas como o nosso foco aqui é cadastramento de funcionário para registrar o ponto em relógio ponto por biometria, o vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo faremos mais detalhada explicação sobre como o funcionário pode bater o ponto por geolocalização, como pode bater o ponto por reconhecimento facial, mas é um outro vídeo. Perfeito? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários e os nossos clientes têm nosso contato do WhatsApp, quiserem suporte, fiquem à vontade em nos perguntar. Até breve.